Conforme eu disse, que prazer podemos estar aqui. Vamos falar de uma coisa boa? Vamos falar de uma coisa muito boa? A gente cantou, né, ao findar o labor desta vida, né, nós cantamos a respeito de o dia de glória será, né, quando o Senhor nos tomar a mão. Cantamos a respeito disso. Cantamos também, né, eu avisto uma terra feliz. Vamos falar de uma coisa boa? Vamos falar da morte? Ninguém gosta de falar de morte, né? É interessante. Quando fala a respeito disso, tem um texto que eu gosto muito, que ele mostra muito bem a realidade da morte e o que acontece depois da morte, porque o título hoje é O que vem depois da morte. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Esse é um texto muito interessante. Ele nos ajuda a entender muito bem a respeito dessa questão. Em Lucas 16, quem não conhece eu ia falar parábola, mas depois eu vou explicar para os irmãos, tá? A chamada parábola, né, do rico e o Lázaro. Quem não conhece a história do rico e o Lázaro, né? Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Eu vou fazer a leitura, eu peço que você preste atenção naquilo que vai estar sendo lido aqui e vamos tirar o maior proveito aqui desse texto e de outros textos também, tá bom? Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este, Lázaro, é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa é uma história interessante, irmãos. Falando a respeito da realidade da morte, 2 personagens que morreram. O que é a morte? O que é morte? Morte poderia simplesmente, nós poderíamos definir a morte com uma palavrinha: separação. Por que separação? Assim que uma pessoa morre nesse mundo, a partir daquele momento, ele fica separado dos seus entes, dos seus amigos, desse mundo. E também separação, porque naquele momento a pessoa fica separada, há uma separação do seu corpo, entre o seu corpo e a sua alma. Eu mencionei hoje de manhã, e eu quero mencionar de novo, que existem algumas pessoas, estudiosos da Bíblia, mas que acreditam que o homem ele possui corpo e espírito, sendo que o espírito é a mesma coisa que a alma. Mas na Bíblia nós encontramos outro conceito.
Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele fala ali que o nosso espírito, alma e corpo, espírito e alma e corpo devem ser conservados irrepreensíveis. Então o homem ele é dotado não somente de espírito e corpo, mas espírito, alma e corpo. Agora, a alma e o espírito, elas andam juntas. Eles andam juntos. Não se pode separar a alma do espírito, tá bom? Andam juntos. Então, é uma separação. Quando a morte chega, o corpo é separado da alma e do espírito. O corpo é sepultado, mas nós temos uma alma que é eterna. E essa alma, ela é consciente. É consciente. O corpo é apenas uma casca. E quando a morte chega, ele vai para o sepulcro, vira pó. Não importa a maneira com que o que a pessoa, os demais, os entes fazem com aquele corpo. Existem pessoas que acham importante que o corpo seja cremado. Outras pessoas que acham importante que não somente seja cremado, mas eles pegam uma parte das cinzas daquela cremação e espalham em algum lugar especial, algum lugar que a pessoa gostava, algum lugar lindo e maravilhoso. Outras pessoas, acredite, pegam uma pequena porção daquelas cinzas e gostam de colocar até mesmo em pingentes para que aquela pessoa sempre ande junto com ela. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Corpo é corpo. Quando acontece, de vez em quando acontece, infelizmente, é uma realidade da vida de nós participarmos de velórios. E aí nós estamos velando aquele corpo. Na realidade, aquela pessoa não está ali. Aquilo é apenas uma despedida daquele corpo. Mas a alma e o espírito da pessoa não se encontram. A Bíblia diz que é como um piscar de olhos. A partir do momento que uma pessoa morre, ela está separada do corpo. Está separada. Então o corpo é apenas corpo. A vida está na alma e no espírito. E o nosso espírito é eterno. Agora, o que nos preocupa muito, e nós vemos essa realidade nesse texto que nós lemos, é que muitas pessoas vivem como se o amanhã fosse existir eternamente. Não é verdade? Muita gente vive como se o amanhã fosse uma garantia. E deixa eu dizer para você, nós não temos garantia nenhuma daqui a 5 minutos, nem daqui a 30 segundos de que nós vamos estar aqui. A gente não tem garantia. Ninguém faz plano para a morte, não é verdade? Ah, que isso, eu faço, eu tenho até plano funerário. Não é disso que eu estou falando, querido. Mas geralmente a pessoa não faz plano para a morte. Por quê? Porque a maioria das pessoas não gostam de falar sobre a morte. Não é? Geralmente a pessoa não gosta de falar sobre a morte. É um assunto chato, é um assunto que as pessoas evitam falar sobre isso, né? Evitam falar a respeito disso. É interessante, a morte, a fila para a morte. Você sabe que existe uma fila? E a fila para a morte, eu creio que é uma das únicas filas que a pessoa não quer nem furar ela. Pelo contrário, a pessoa quer deixar os outros passar na frente, né? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos. O homem, quando ele foi criado, lá em Gênesis, quando você olha ali a história, e deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Eu não sei quantos estão acompanhando aquela série, né, Gênesis, que está passando. Não tem problema, nada contra, mas toma cuidado porque tem muita informação falsa ali, viu? E em excesso, muitíssima informação falsa, tá? Mas quando o homem foi criado lá em Gênesis, deixa eu voltar agora, né? Quando o homem foi criado lá em Gênesis, ele foi criado como um ser eterno, um ser perfeito, alguém que tinha um relacionamento perfeito com Deus, com o seu Criador. Ele não foi criado para a morte. Mas então a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que quando o pecado entrou no mundo através de Adão, a morte também chegou a esse mundo, e por isso a morte passou a todos os homens. Então a morte é o resultado do pecado no mundo, mas o homem não foi criado assim. É justamente por isso, irmãos, que nós tememos a morte. Nós não fomos criados para isso. A gente não foi criado para morrer. Mas, por causa do pecado, nós temos essa certeza de que um dia nós vamos deixar esse mundo. E
quando nós deixarmos esse mundo, a pergunta é: o que vem depois da morte? O que acontece depois que uma pessoa morre? E aí existem muitos pensamentos sobre isso, muitas suposições. Existem pessoas que acreditam na reencarnação. E aqui em Uberaba é forte o negócio, não é? Tem muita gente que acredita na reencarnação, só que aí nós temos um problema na Bíblia. Porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ele diz ali que aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois disso o juízo, ou seja, a partir do momento que uma pessoa morre, ela já recebe uma sentença, um juízo, ela já é julgada, ela já recebe alguma coisa, mas aos homens está ordenado morrerem uma vez. Uma vez. Então, ok? Então, reencarnação, vamos jogar fora, porque não é uma doutrina na Bíblia, não é defendido pela Bíblia. Outras pessoas acreditam no sono da alma. Já ouviu falar sobre isso ou não? São aquelas pessoas, normalmente são os adventistas do sétimo dia e os testemunhas de Jeová. Eles acreditam no sono da alma, ou seja, a partir do momento que uma pessoa morre, o seu corpo é sepultado e a sua alma dorme. A sua alma fica dormindo, ela dorme através dos anos, dos séculos, e ela só vai despertar, ela só vai acordar desse sono quando Jesus vier arrebatar a igreja e acontecerá a ressurreição. Então eles acreditam que a alma fica dormindo. Mas, convenhamos, nesse texto que nós lemos, alguém notou aqui alguma alma dormindo? Sim ou não? Está dormindo ou não? Hã? Não, eu acho que eles estão bem acordados aqui, estão até conversando. Então, ok, vamos jogar o sono da alma fora. A alma não fica dormindo, ótimo. Vamos pensar agora, outra suposição. Purgatório. Tem algumas pessoas que acreditam, e esse era mais forte há tempos atrás, né? Pessoas acreditavam e acreditam hoje ainda, muitas pessoas, que a alma vai para o purgatório. E aí a pessoa morre, a alma vai para o purgatório, e lá no purgatório ele passa por um processo de sofrimento que na realidade é uma purificação, onde ele vai alcançar uma certa pureza na sua alma, e aí com aquela pureza ele vai estar habilitado a poder ir para o céu. Mas primeiro ele precisa passar pelo purgatório. Aí fica a pergunta, você já encontrou alguma coisa assim na Bíblia? Eu já li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, várias vezes. E, sinceramente, nunca achei nada. Nem que dá a entender uma ideia sobre isso. Não existe. Então, ok, vamos jogar o purgatório fora. Aí nós temos uma outra ideia também, dentre muitas, que é aquela ideia de que o espírito fica vagando. O espírito fica vagando e vai passando por ali, por aqui, tentando se comunicar com os mortos, ou com os vivos, né? Os mortos tentando se comunicar com os vivos. E aí nós temos pessoas que são canais para essa comunicação, que são médiums, psicógrafos, sabe? Que a psicografia, aqueles médiuns que escrevem, né, cartas dos mortos para os vivos e são canais de comunicação e tudo mais. Amados, a Bíblia não fala sobre isso. Alma penada, assombração. Eu vi alguém ali, era o fulano de tal, tenho certeza. Querida, a Bíblia não fala sobre isso. A partir do momento que uma pessoa deixa esse mundo, naquele exato segundo em que ele deixa esse mundo, imediatamente a sua alma e o seu espírito vão se encontrar em algum lugar definido. Não fica vagando, não tem alma penada, não tem reencarnação, não existe nada disso. O diabo tem usado essas coisas para desviar pensamentos das pessoas. E está certo, algumas dessas coisas são até reconfortantes. É reconfortante pensar que todo mundo vai estar no céu um dia, não é reconfortante? Porque é gostoso isso. Eu ouvi um certo pregador dizendo isso uma vez, essa heresia. Não, porque eu acredito que eu vou chegar no céu e eu vou encontrar todas as pessoas ali. Essa doutrina chama universalismo, e isso aí é contra a Bíblia. Não, nem todas as pessoas vão para o céu.
Nem todo mundo vai. É uma realidade. Então, infelizmente, o diabo tem usado essas coisas para poder desviar os pensamentos das pessoas, para que eles não pensem sobre a morte, para que eles não reflitam sobre a morte. E se nós temos uma resposta correta entre tudo isso, o único lugar onde essa resposta se encontra é na Bíblia. O único lugar. Então não me importa a visão que a pessoa teve. Eu ouvi essa semana, pesquisando um pouco a respeito de cremação, cemitério e coisas assim, túmulos e tal. Aí eu cheguei até uma reportagem, de alguém que morreu e voltou e começou, e hoje ele viaja pelo mundo contando como é o céu. Irmãos, são coisas que o diabo tem usado para desfocar as pessoas daquilo que realmente precisa ser focado. Então nós temos que entender algumas coisas e esse texto nos ajuda a entender isso. Uma das coisas que nós entendemos aqui é que todo ser humano, ele é classificado entre um de dois grupos. Aqueles que têm Jesus e aqueles que não têm Jesus. Todo ser humano. Aqui nessa noite, eu, você, todos nós aqui, nós estamos classificados num desses dois grupos. Aqueles que têm Jesus e aqueles que não têm Jesus. Todos nós fazemos parte de um desses dois grupos. Aqueles que têm e aqueles que não têm. Aqui nessa história que Jesus conta, muitas pessoas dizem parábolas. Até algumas traduções da Bíblia colocam ali o subtítulo da Bíblia, nesse versículo, acima do versículo 19, o subtítulo, a parábola do rico e Lázaro. Queridos, isso não é parábola, é uma história. Ela foge totalmente do padrão de parábolas de Jesus. Quando Jesus contava parábolas, o que é parábola? Uma parábola é quando você pega um ensinamento, algo do cotidiano. Você vai falar sobre algo comum, como uma plantação, por exemplo, ou uma planta, ou uma casa. Você vai pegar algo comum para explicar alguma coisa, para dar uma lição espiritual, para trazer uma lição importante. Isso é uma parábola. Mas em todas as parábolas que Jesus contou, todas elas, sem exceção, Jesus não citou nomes de pessoas. Porque quando a Bíblia cita nome de pessoa, significa que é uma pessoa real. Então o Lázaro, ele não existiu, ele existe. Existe. Mas ele não morreu? Ele deixou o corpo, mas ele existe. Ele existe. E ele está em algum lugar. O rico, Jesus não achou importante citar o nome do rico. Não sabemos o motivo. Mas Lázaro sim. Então ele cita não somente o nome de Lázaro, mas você vê mais adiante que ele cita Abraão. Ele fala a respeito de Abraão, que é alguém que existiu. Ele também fala a respeito de Moisés e os profetas. Então isso não é uma parábola. Ele cita nomes de pessoas reais, servos de Deus, profetas do Senhor. Ele cita esses nomes. Então isso aqui não é uma parábola. Mas algumas coisas importantes que essa parábola nos ensina. E aqui nós vemos duas pessoas que morreram. O rico e o Lázaro. Lázaro foi levado pelos anjos, a Bíblia diz, para o seio de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. Agora, até aqui, daria para a gente pensar assim, então se ele foi sepultado, morreu, acabou. Não, mas esse foi sepultado significa que ele foi para algum lugar que não é um bom lugar. E aí nós vemos aqui que, ele estava no lugar de tormentos. E no versículo 23 ele fala que no inferno ergueu os olhos. Então para onde ele foi? Ele foi para o inferno. Para o inferno. O Lázaro foi para um lugar chamado seio de Abraão. O rico foi para um lugar chamado inferno. Agora, algo interessante é que o rico, ele viu Lázaro. Mas depois você viu aqui que Abraão, ele diz que havia um abismo entre os daqui e os de lá. Entre o seio de Abraão, que era onde Lázaro estava, e o
inferno, havia um abismo. Agora aqui é uma doutrina interessante porque é uma modificação que aconteceu. E aonde que nós encontramos a resposta para essa modificação? Eu vou ler para os irmãos aqui Hebreus capítulo 6, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, aconteceu algo importante, que também faz parte da base da nossa fé. Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20 diz o seguinte: a qual temos como âncora da alma, aqui está falando das promessas do Senhor, tá? A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Você lembra que no tabernáculo havia um lugar chamado Santo dos Santos e havia um véu que separava aquele lugar. E não era qualquer pessoa que podia entrar naquele lugar. Então, quando nós lemos todo o livro de Hebreus, nós entendemos que aqui ele não está falando de um templo físico de tijolos, mas ele está falando aqui sobre um tabernáculo espiritual. Ele está falando aqui sobre o céu. Então ele fala aqui que aquele véu que havia de separação, ele diz ali que penetra até ao interior do véu. Aí no versículo 20 diz, onde o quê? O interior desse véu, naquele lugar que simbolizava a presença de Deus, então naquele lugar diz, Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele entrou por nós. Ele foi o nosso precursor. Agora, o que é esse precursor? Está dizendo aqui que Jesus ele entrou nesse tabernáculo celestial, que é o céu, por nós, sendo o precursor. Precursor, essa palavra significa, originalmente ela significa alguém que vai primeiro até um lugar onde outros vão seguir atrás. É alguém que entra primeiro. Ou seja, aquele que vai primeiro, aquele que dá origem. Agora nós entendemos um pouco melhor por quê. Havia o seio de Abraão, um abismo e o inferno. O inferno era um lugar de tormento. O seio de Abraão era um lugar de conforto. Mas os daqui podiam ver os de lá, e os de lá podiam ver os daqui. Porque tanto é que eles conversam entre si. Mas tinha um abismo. E Abraão diz que os daqui não podem passar para lá e os de lá não podem passar para cá. Por quê? Porque naquele momento Jesus não havia nascido e morrido pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus ele é considerado como a primícia dos que dormem. Jesus deveria ser o primeiro a entrar no céu. Como sendo, vamos pensar assim, como sendo, para fazer a inauguração do céu, vamos pensar assim. Em João capítulo 14, Jesus disse o quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Mas aí ele fala o quê? Vou preparar-vos lugar. Até esse momento Jesus não tinha ainda subido até o Pai e preparado aquele lugar. Mas Jesus morreu, foi até o céu, preparou aquele lugar. Aí quando nós lemos Hebreus e comparamos com outros versículos, nós entendemos que Jesus morreu, foi ao céu, preparou esse lugar para nós. E aí ele desceu às partes baixas da terra. Lembra? Seio de Abraão e inferno. Embaixo. Ele desceu às partes baixas da terra, isso se você encontra em Efésios capítulo 4, tá? Efésios 4, 8. Ele desceu às partes baixas da terra, pegou todas aquelas pessoas que estavam no seio de Abraão e levou até o céu. Então, por isso, ele foi o precursor. Então, esse seio de Abraão não existe mais. Hoje é o céu. É o céu. Não tem mais seio de Abraão. Então seria errado dizer para alguém assim, olha, quando morrer eu vou para o seio de Abraão. Não, você vai para o céu. Seio de Abraão não existe mais. O seio de Abraão foi antes de Cristo. Depois de Cristo, ele inaugurou o céu, preparou um lugar e levou todos aqueles que morreram
na fé em Deus para aquele lugar. Tá certo? Então, hoje, uma pessoa que morre vai para onde? Vai para o céu. Agora, o que faz a diferença, irmãos, entre aquele que vai para o céu e aquele que não vai? O que ele faz com Jesus Cristo? Porque João 14,6, continuando o mesmo texto, quando Jesus fala, vou preparar-vos lugar, o que diz em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É isso que faz a diferença entre aquele que vai para o céu e aquele que não vai. É Jesus Cristo. Ele é o único caminho. E, de verdade, irmãos, eu tenho uma preocupação enorme com isso, porque será que cada pessoa aqui, nessa noite, você tem certeza que você é salvo? Cada pessoa. Você tem certeza mesmo? Porque eu já vou te dizer uma coisa, a Bíblia fala que você e eu, nós somos pecadores. A gente é pecador, miserável, a gente não merece nada disso. A gente é pecador, a gente falha, nós desobedecemos os mandamentos, nós erramos. O pecado já faz parte, nós nascemos assim, ele faz parte da nossa essência. Então é por isso que nós temos tanta dificuldade, porque nós somos pecadores. E o duro é que a Bíblia diz que nada que eu faça, nada pode me levar para o céu. E a minha preocupação no meio cristão hoje é que pode ser que existem pessoas que, pelo fato de frequentarem uma igreja, eles acreditam que um dia Deus vai ver que eles merecem uma entrada no céu. E deixa eu te falar uma coisa, se esse é o pensamento de alguém aqui hoje à noite, sinto muito, vai para o inferno. Vai pagar pelos pecados, porque simplesmente frequentar uma igreja, isso não traz salvação. Pode te trazer um conforto, pode te trazer uma alegria momentânea, mas salvação não. Eu gosto de ir na igreja porque lá a palavra é bonita. Vai ouvir palavra bonita, mas vai para o inferno. Eu gosto de ir na igreja porque lá eu me sinto bem. Vai para o inferno se sentindo bem. É sério, eu preciso ser sério hoje à noite, irmãos, porque isso é muito sério. Você quer eu tenho um exemplo vivo disso dentro da minha casa. A Bruna começou a ter contato com a igreja, se eu não me engano, aos 2 anos de idade, quando meu sogro se converteu. 2 anos de idade. Então ela ficou dos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aos 11 anos de idade, ela creu em Jesus. O que acontece é que se ela tivesse morrido antes, ela teria ido para o inferno. Que isso? Mas aos 11 anos é só uma criança. Mas é responsável. Criança sabe quando está pecando. Chega num certo ponto que ela sabe o que é certo e o que é errado. Então, irmãos, eu fico pensando, aí nós pegamos exemplos bíblicos, né? Judas Iscariotes. Jesus tinha 12. Entre os 12, um não era. E deixa eu ver quantos nós temos aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26. De todas essas 26, 27 pessoas que estão aqui, querido, escuta isso, é natural que alguém aqui, é normal isso, que alguém aqui não tenha certeza da sua salvação. Isso é normal. Tanto é que se algum de vocês chegassem para mim algum dia, e se esse é o seu caso, escuta isso, eu espero que você faça isso. De verdade, com todo o meu coração, eu espero que você chegue e se abra. Não fica na dúvida, não morre na dúvida. Eu espero que você chegue e fale assim, Leandro, é o seguinte, eu não tenho certeza não. Eu vou ficar muito feliz, por um lado, de você se abrir e ser sincero, e da gente poder sentar depois, tomar um cafezinho tranquilo, e eu abrir a Bíblia e mostrar para você o quanto é simples. Pessoas colocam jugo, né, peso em cima das costas. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que largar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que largar de pecar, eu tenho que parar disso, eu tenho que fazer o bem ao próximo, eu tenho que dar esmola, eu tenho que dar cesta básica, eu tenho que ofertar na igreja, eu tenho que ser batizado, eu tenho que participar da ceia.
A pessoa fica colocando esse monte de cargo nas costas e no final das contas vai morrer e vai para o inferno, porque nada disso nos dá salvação. Escuta, nada disso traz salvação. Aí a Bíblia diz que pessoa que pensa dessa forma, ele vai morrer nos seus pecados. Então é muito importante, irmãos, nós entendermos isso. É muito importante. Eu gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 7. Jesus ilustra perfeitamente esse tipo de pessoas que confiam nas suas obras ou na sua religião para poder levá-los até o céu. Em Mateus capítulo 7, nos versículos 21 em diante, esse é um dos melhores textos na Bíblia que Jesus explica perfeitamente a respeito disso. Dispensa até comentários. Olha só, Mateus capítulo 7, versículos 21. Jesus diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz que a vontade do Pai é que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Essa é a vontade do Pai. Mas aí ele diz então: muitos me dirão naquele dia, no dia de encontrar-se com o Senhor, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Porque tem pessoas que baseiam a sua salvação nas maravilhas que fazem. Ah não, mas eu expulso o demônio, eu tenho o dom de curar, e eu imponho as mãos, e eu faço o cego enxergar, e eu faço o coxo andar, e então Deus me usa. Eu sou membro de uma igreja, eu fui batizado e tal, e não sei o quê. Muitos chegarão naquele dia: Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não fizemos muitas maravilhas. E o interessante aqui, irmãos, é que Jesus ele não olha para essas pessoas e fala assim: você não fez nada disso, você é mentiroso. Jesus não fala isso. Eu acredito que aqui eles são sinceros, porém, sinceramente errados. Porque só sinceridade não leva para o céu. Escuta isso. Sinceridade não leva para o céu, não. Tem muitas pessoas nesse mundo, muitos pagadores de promessa, muitas pessoas que acabam com seus corpos, muitas pessoas que, convenhamos dizer que até mesmo têm mais fé do que nós, mas a fé deles está no lugar errado. Mas então esse tipo de pessoas que acreditam nas suas obras, Jesus diz então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Porque a Bíblia diz que, lá em João, as suas ovelhas, as ovelhas de Cristo, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Elas me seguem. Jesus conhece, Jesus sabe o estado de cada um dos nossos corações. Jesus sabe se nós somos salvos de verdade ou não. Jesus sabe se há alguém aqui nessa noite confiando nas suas obras. Jesus sabe se tem alguém aqui confiando na sua religião. Jesus sabe se tem alguém aqui que não é salvo. Ele conhece o nosso coração. E nós temos então, irmãos, dois grupos de pessoas: aqueles que têm Cristo e aqueles que não têm Cristo. Mas quando uma pessoa chega a entender isso, que a nossa salvação não depende de nós, mas depende de Cristo, da morte de Cristo pelos nossos pecados, do que Jesus fez, não o que eu faço, mas o que Jesus fez. A partir desse momento, a pessoa confessa a Jesus com os seus lábios: Senhor, eu sou pecador, nada que eu faça pode mudar isso, e por causa disso eu não posso ir para o céu, mas eu me arrependo, e eu peço Jesus, como o meu Salvador, que me salve, porque Ele morreu pelos meus pecados. Simples assim. Mas tem pessoas que ainda ficam colocando peso. Não, mas não é só isso não, eu tenho que fazer outras coisas. Faça outras coisas.
e morra nos seus pecados. É o que a Bíblia diz. Não tem outro jeito. Então nós vemos duas classes de pessoas. 1 João 5 diz assim, no versículo 11: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Versículo 12: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Simples assim. Triste, mas simples. Duas classes de pessoas, os que têm Cristo e os que não têm Cristo. Dois lugares, céu ou inferno. Céu ou inferno. Não existe outro lugar, irmãos. Para aquele que é salvo, quando ele morre, o apóstolo Paulo explicou muito bem sobre isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, eu até vou te dar uma dica, tá? Quando você estiver triste, angustiado por alguma coisa, leia esses versículos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 8, olha só o que diz ali. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, Paulo explica a respeito da nossa saída desse mundo. Ele diz, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, e aqui ele fala do seu corpo, tá bom? Não é casa de tijolos, mas o corpo, onde nós habitamos aqui nesse mundo, essa casca. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, ou seja, sofremos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Porque, irmãos, vamos falar sério, aquele que, se você tem certeza da sua salvação, você não fica com vontade de deixar esse mundo, não, irmãos? Você não quer deixar esse mundo, esse sofrimento e habitar com o Senhor? Não, eu gosto muito desse mundo. Ah, então está errado isso aí. Ele fala, não, a nossa habitação no céu. Se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus. Ou seja, nus, aquela pessoa que está vestida, claro, nós comparamos com a Bíblia, fala sobre a justiça de Cristo, o sacrifício de Cristo que nos cobre. Ele diz, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nesse corpo, nesse mundo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós vamos deixar esse mortal para trás. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O Espírito Santo é o nosso penhor. Penhor é uma garantia. E aí ele diz, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Essa é a certeza daquele que tem Jesus, daquele que tem certeza da sua salvação, daquele que em algum momento da sua vida aceitou Jesus Cristo como único Salvador. Essa é a certeza, deixar esse mundo e habitar com o Senhor. É isso que acontece quando um salvo morre, imediatamente. É isso que acontece. Outros versículos que falam sobre isso, eu quero ler para os irmãos, é Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, ele fala, Paulo ensina sobre isso. E ele fala aquele versículo que nós conhecemos tanto, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Agora, por que Paulo chegou nesse ponto de dizer que a morte é ganho? Por quê? Ele diz, mas se o viver na carne me der fruto desta minha obra, não sei então o que devo escolher. Ele está dizendo, olha, mas se eu viver nesse mundo, continuar vivendo nesse mundo, me der fruto para a obra de Deus, aí eu já não sei se eu quero morrer ou se eu quero ficar aqui, porque enquanto eu estou aqui, eu estou trabalhando para o Senhor, Deus está me usando. Então ele diz, olha só que aperto, né? Mas de ambos os lados estou em aperto, ou seja, eu estou em dúvida. Não sei se eu fico ou se eu devo ir. Estando aqui, eu estou trabalhando para o Senhor, mas indo, eu vou estar com Deus. Então eu estou em dúvida. Mas ele diz aqui, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
porque isto é ainda muito melhor. O que é melhor? Estar com Cristo. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, ficar nesse mundo. Por quê? Porque Deus estava usando a vida do apóstolo Paulo. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Tudo bem, se nós olharmos por esse lado, dá vontade até de se matar. Porque, puxa, se eu voltar com Deus, eu quero partir logo desse mundo. Faz isso não. Deus tem um plano para a nossa vida. Se Deus não tivesse um plano para a sua e para a minha vida, no momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador, Deus podia dizer assim, olha, Ana Maria, a senhora aceitou Jesus, então é o seguinte, eu vou tirar a senhora daqui desse mundo, porque aqui nesse mundo só tem sofrimento. Vem para casa e leva. Mas Ele não faz isso. Ele nos permite estar aqui. Por quê? Porque Deus tem uma obra para a nossa vida. O problema é que nós não vivemos para essa obra, muitas vezes. Nós não pensamos na morte. Nós não pensamos que um dia nós vamos deixar esse mundo. Nós não pensamos que a gente tem muita coisa ainda para fazer para o Senhor. Nós não pensamos que Deus quer usar a nossa vida para Ele poder salvar outras almas. A gente vive nesse mundo como se sempre houvesse o amanhã. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Pessoas que têm esperança do céu gostam de falar sobre a morte. Paulo gostava de falar. Jesus gostava de falar sobre a morte. Por quê? Porque nós temos uma esperança viva. Então nada desse negócio para o crente falar assim, não, vamos falar de morte não, vira essa boca para lá. Não, irmãos, nós temos uma esperança. Quando nós partirmos desse mundo, nós vamos estar habitando com o Senhor, aquele que tem Cristo, aquele que tem Jesus. A Bíblia nos chama em 1 Pedro 2,11 de peregrinos e forasteiros, porque nós estamos peregrinando nesse mundo, a gente não é daqui. Alguém disse certa vez, não sou daqui, não vim para ficar, e eu já estou indo embora. E é isso. Se você tem Jesus, você não é desse mundo. Você não veio para ficar. E logo, logo, nós estamos indo embora. Logo, logo, nós estamos indo embora. A gente está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 19, ele fala de um grupo de pessoas cujo fim é a perdição, aqueles sem Cristo vão para o inferno, mas o versículo 20 ele diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está nos céus, nos céus. Então, irmão, seja honesto, quantas vezes nós que temos Cristo nos preparamos para a morte? Quantas vezes nós pensamos que um dia nós vamos deixar esse mundo? O que nós temos feito para o Senhor? Pessoas têm deixado Deus em segundo plano. Hoje em dia, pessoas têm tido dificuldade de servir a Deus. Parece que muitas pessoas não têm mais aquele prazer de estar na igreja. Aquele prazer de estar com os irmãos. Eu fico pensando, o que uma pessoa dessa vai fazer no céu? Porque quando chegar lá, nós vamos estar junto com os irmãos, servindo a Deus. Ou você acha que lá no céu a gente vai estar simplesmente sentado, de perna para o ar, comendo fruto da árvore da vida? Não, a gente vai estar servindo a Deus, louvando a Deus. Então vamos começar agora. A sua vida é breve, nós vamos morrer. Agora, quando o ímpio morre, aquele sem Cristo. O último texto nessa noite para a gente terminar é Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versículo 43. A gente falou sobre a realidade do céu, agora, infelizmente, existe outra realidade. Marcos capítulo 9, versículo 43 em diante, até o 48, diz assim. Jesus ensinando aqui, ele fala, se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga.
E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Nunca se apaga. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: existe alguma coisa que te impede de ir para o céu? Para muitas pessoas a religião impede de ir para o céu, porque eles estão confiando na sua religião. Para muitas pessoas o seu orgulho, o seu ego, o amor ao pecado. Porque quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, ele faz um compromisso com Cristo. Escuta isso. Ele faz um compromisso com Cristo. Automaticamente ele está dizendo assim: Senhor, eu sou pecador. Se eu morrer agora, eu não posso ir para o céu. E nada que eu faça pode mudar isso. Mas Jesus fez algo. Ele morreu por mim. Então, Senhor, nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados. E eu reconheço que Jesus é o meu único Salvador. E a partir de agora, eu entrego a minha vida nas mãos dele. E eu faço um compromisso com ele. Sabe o que isso mata? Isso mata aquele pensamento horrível que muitas pessoas têm quando a gente apresenta o evangelho para elas. Porque o evangelho é simples. A pessoa entende que é pecador, se arrepende e confia em Cristo. Simples. Até uma criança pode entender. Mas aí muitas pessoas mal intencionadas ou mal entendidas, eles dizem assim: então é simples. Quer dizer que eu posso aceitar Jesus como meu Salvador e aí viver do jeito que eu quero? Fazer o que eu continuo a fazendo? Me vestir do jeito que eu quero? Falar do jeito que eu quero? Ir em qualquer lugar que eu quiser? Então é simples, porque afinal de contas, eu recebo vida eterna, então eu posso pecar à vontade. Eu vou para o céu mesmo. Então a pessoa não entendeu o que é salvação. Porque o salvo de verdade, ele faz um compromisso com Deus. É compromisso, irmãos. É compromisso. Deus provou o tanto que ele nos ama, dando Jesus Cristo. Romanos 5,8. Sabe o que fala lá em Romanos 5,8? Quem souber, é muito conhecido esse versículo. Quem souber, fala comigo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nós mesmo, nós sendo pecadores. Isso é evangelho. Isso é salvação. Isso é salvação. É o único jeito de uma pessoa ser salva. Quando o salvo morre, ele vai estar junto do Senhor. Quando o ímpio morre, ele vai para o inferno. E um dia, nós seremos arrebatados. E aí, quando a igreja for arrebatada, Jesus voltar, vai acontecer a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, você pode ver isso. Quase todo o capítulo fala sobre isso. E nessa ressurreição, então, aquele corpo que foi sepultado, ele vai se juntar com o Espírito, e ele vai ser um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo como o corpo de Cristo quando ele ressuscitou, e as pessoas tocaram nele, viram ele. Então com esse corpo, nós estaremos eternamente com o Senhor. Mas logo depois, aqueles que morreram sem Jesus, também serão ressuscitados. Mas eles vão se encontrar no julgamento diante do trono de Deus. E naquele momento, em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15, diz assim: e a morte e o inferno, que é onde estavam antes, o inferno, será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado
no lago de fogo. A pessoa que morre sem Cristo, ele está no inferno. Mas esse inferno vai ser lançado no lago de fogo, o que é pior. E lá permanecerá por toda a eternidade. E nesse mesmo lago de fogo estará Satanás, o anticristo e o falso profeta. Inclusive nós estamos chegando nisso na quarta-feira, né? Estudando Apocalipse. Nós estamos chegando nesse ponto. E junto com esses personagens, ele vai passar toda a eternidade. Amados, sinceramente, eu não sei como é que alguém poderia rejeitar esse dom de Deus, esse presente. Então escuta, para você que é salvo, o que você tem feito para Deus? O que você tem feito para Deus? Você tem servido a Deus na sua casa? Você tem servido a Deus no seu trabalho? Você tem servido a Deus na sua igreja? Você tem servido a Deus na sua vida? Porque a morte está chegando. O que nós vamos chegar com o que diante do Senhor? O que você tem feito por aquele amado seu? Eu não sei, de repente, seu marido, ou sua esposa, ou seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu primo, seu neto, seu vizinho, seu amigo íntimo, aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que você ama, o que nós temos feito para mostrar Jesus para essas pessoas? Isso não te assusta? Escuta isso. Isso não assusta você saber que o seu pai, a sua mãe, seu amigo, seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu vizinho, não sei, aquela pessoa que você ama, se ela partir nesse momento sem Cristo, ele vai estar no inferno, sofrendo por toda a eternidade. Isso não te assusta? Isso não te faz chorar? Eu não entendo, irmãos, como é que a gente consegue viver esse mundo, uma vida tão assim, agarrada nessas coisas daqui. A gente não fala de Jesus, a gente não testemunha, a gente não entrega nem um folheto e a pessoa vai morrer e vai para o inferno. Eu acho que o que falta é Deus abrir uma janela e mostrar pelo menos um pedacinho do que é o inferno para a gente temer, né? Não por nós, porque nós temos Jesus, mas e aquele que não tem? Eu tenho familiares que não são salvos e eu temo isso. Puxa vida, você já pensou um parente próximo seu morrer e ser atormentado para todo o sempre no inferno? Todo o sempre queimando, sofrendo, para um inferno que o próprio Jesus Cristo disse que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Não para o ser humano, mas por rejeitar Jesus. Deus é justo, Deus é amor. Deus já fez o que ele podia fazer, dando Jesus para morrer por nós. Deus já fez o que ele tinha que fazer. Agora depende do ser humano. O ser humano precisa crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados. Ele precisa deixar seu orgulho de lado, toda a religião, tudo aquilo, todas as nossas obras, tudo aquilo que nós fazemos. Joga fora. E coloca a sua fé naquilo que Jesus fez. Ele morreu por nós. Nada disso, então. Ser uma boa pessoa não vai para o céu. Ir na igreja não leva ao céu. Ah, mas eu sou crente há 50 anos. Não faz diferença. O ladrão pendurado lá naquela cruz, por ser ladrão, malfeitor, condenado à morte, recebendo pena de morte. Aí você já imagina o quanto o camarada prestava, né? Não. Mas ele creu em Jesus na última hora. O que Jesus falou para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós lemos, ele reconheceu que merecia aquela punição. Mas ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Porque ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele sabia que Jesus tinha um reino. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E ele disse, lembra-te de mim. Quando ele reconheceu isso, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque você creu em mim.
Todo mundo aqui, você tem Jesus? Você tem certeza disso? Se não, sinceramente, se eu fosse você, hoje, não amanhã, hoje, e de preferência, antes de sair dessa porta para fora, conversa com Deus, fala: Senhor, eu sou pecador, se eu morrer agora, eu não posso ir para o céu, mas eu me arrependo dos meus pecados, e eu confio que Jesus Cristo morreu no meu lugar para me salvar. Então, Deus, me salva. Quando a pessoa confessa Jesus Cristo com a sua boca, reconhece Jesus como único Salvador, daquele momento em diante, ele se torna uma nova criatura. Esse é o milagre que Deus faz. Você já recebeu esse milagre? E você que já, o que nós temos feito nesse mundo com a nossa curta e breve vida? Fica aí o ensinamento para hoje à noite. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar? Enquanto todos estão com as cabeças abaixadas, os olhos fechados, eu gostaria de fazer algo que não é do nosso costume, mas eu temo que de repente exista alguém aqui que tem dúvida. Mas, querido, se nessa noite você entendeu que você é um pecador, mas que Jesus é o seu Salvador, porque Jesus morreu no seu lugar para te salvar. Jesus sofreu a morte que era sua. Se você acredita nisso, nessa noite, a única coisa que lhe resta é reconhecer Jesus como o único Salvador da sua vida. E para isso, eu vou fazer uma oração nessa noite. E eu convido a você a fazer essa oração junto comigo. Eu já sou salvo. Eu tenho certeza que eu tenho Jesus. Mas se você não tem, eu convido a você a fazer essa oração comigo. Mas saiba de uma coisa: o que vai salvar a sua vida não é a oração, é a sua fé no sacrifício de Jesus, a sua fé na morte do Senhor. Então, se você se encontra assim, ore comigo, aí em silêncio. Senhor Deus, nesse momento, eu entendo que eu sou um pecador. Eu entendo que eu não posso ir para o céu, porque o céu é um lugar de santidade e eu sou pecador. Mas nesse momento eu me arrependo dos meus pecados e eu reconheço Jesus Cristo como o único Salvador da minha vida, porque eu sei que Ele morreu por mim no meu lugar lá na cruz. Então, nesse momento, eu coloco a minha fé na morte de Jesus no meu lugar para me salvar. Então, salve a minha vida, Senhor, e me leva para o céu. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nessa noite, Pai, eu venho rogar ao Senhor que o Senhor toca nos corações, Pai. Eu reconheço, Pai, que o Espírito Santo é aquele que faz a obra. Então, ó Deus, por favor, que esses textos bíblicos, que esses versículos, que a Tua palavra possa falar nos corações. E, ó Deus, se há alguém aqui que nesse momento orou e reconheceu, entregando a sua vida nas mãos de Cristo, eu peço ao Senhor, Pai, que essa pessoa que possa ter sido feito com sinceridade, com entendimento, e que o Senhor transforme a vida dessa pessoa. Mas, ó Deus, se há alguém aqui nessa noite que não tem essa certeza, eu rogo ao Senhor, Deus, toca nesse coração, que essa pessoa, ó Pai, possa me procurar depois, que nós possamos conversar, que essa pessoa possa fazer as pazes com o Senhor, ó Deus, confiando a sua vida nas Tuas mãos, ó Pai, reconhecendo Jesus como Salvador. Rogamos ao Senhor pelos nossos amados, nossos entes queridos, familiares, amigos, vizinhos, por favor, Deus, usa a nossa vida para que eles possam também ir para esse lugar que nós vamos por Jesus Cristo. Deus,
Obrigado, Pai, pela tua palavra que tem falado conosco nessa noite. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém.